Zacarias capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Zacarias capítulo 12. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e, contra ela, se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor: ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que os montam.
Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Então toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor,
em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas. Lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão,
lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Provérbios capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera: come e limpa a boca, e diz: não cometi maldade. Sob três coisas estremece a terra. Sim, sob quatro não pude subsistir: sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão, sob a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo,
está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Apocalipse, capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, ouviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e, no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda a espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que, por meio dela, se enriqueceram, conservar-se-ão de longe,
pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se chegou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus
é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.